Olá, me chamo Marta. Sou seguidora desse canal, pois o tema lobisomem sempre foi muito presente na minha vida e na minha família também. Eu vou explicar o porquê. Minha família toda é de Minas Gerais. Moramos em Porteirinha, Norte Mineiro. Hoje a cidade está mudada, com mais habitantes. Mas antigamente, há 30, 40 anos atrás, era muito atrasada, pequena e isolada. E o que aconteceu com meu avô foi exatamente nessa época, há 30 anos atrás, mas que se arrastou por quase uma década. Meu avô tinha um pedaço de terra ali, era até grande. Lá ele fez com muita dificuldade casinhas pequenas e simples para que ele e seus filhos morassem. No restante, plantou muitas coisas e tinha pequenas criações de porcos e galinhas. Tudo muito bem cuidado para o consumo da própria família. Conforme os filhos iam casando, ficavam por ali mesmo. Logo vieram os netos e tudo estava bem e muito tranquilo. Mas tudo mudou quando seu Zé, que era nosso vizinho de cerca, como costumamos chamar aqui, resolveu vender suas terras e ir embora de lá. Meu avô até tentou comprar, mas o valor pedido era alto. Então, depois de alguns meses, seu Zé chegou lá em casa contando para meu avô que havia vendido suas terras. Até aí tudo bem, meu avô ficou feliz por ele, mas ele não sabia o problemão que estava por vir. Alguns dias depois, que seu Zé já havia ido embora, chegou a mudança do novo morador. Ficamos de cá olhando. Trouxeram pouquíssimas coisas. Era só um homem e uma mulher. Aparentavam ter por volta de uns 50 anos. Alguns dias se passaram e a gente não via eles andando na propriedade. Não escutávamos um barulhinho sequer. Até parece que não morava ninguém ali. Então meu avô, que era um homem muito curioso e ao mesmo tempo prestativo, disse que ia lá se apresentar e ver se eles precisavam de alguma coisa. Passou alguns minutos e meu avô voltou todo assombrado, mastigando fumo no canto da boca como costumava fazer quando estava intrigado com algo. Minha avó lhe perguntou o que houve e ele foi falando. Sei não, mulher, povo estranho. Bati palmas lá, o homem saiu e ficou na varanda, nem me convidou para entrar. E foi logo perguntando o que eu queria. Aí eu falei, né, que era vizinho deles e que se precisasse de alguma coisa, a gente dava as ordens, né? Ele só balançou a cabeça fazendo sinal de positivo e entrou para dentro, nem me deu conversa. Minha avó o repreendeu, dizendo que nem todo mundo gostava de vizinhos ou receber visitas, que ele deixasse isso para lá. Mas aí só estava começando os problemas. Não demorou muito para as plantações do meu avô amanhecerem pisadas, totalmente amassadas, coisa que nunca aconteceu ali. Meu avô ficou perguntando para os vizinhos se eles tinham visto alguém entrar nas nossas terras, mas ninguém tinha visto nada. Passou mais alguns dias, os pés de mandioca todos arrancados. Meu avô já estava ficando furioso com isso. Um dos meus tios, que era o responsável por cuidar das plantações, achou umas pegadas por ali. Então chamou a família para ver. Eram pegadas enormes. Não tinha nada a ver com pegadas de onça. Ficaram sem saber de qual bicho se tratava. Então meu avô chamou os filhos mais velhos para fazer uma tocaia, para descobrir que bicho era aquele. Na mesma noite, todos se armaram com foices, facão, e só meu avô tinha uma velha espingarda, que era tão velha que ninguém sabia se ainda funcionava. Minha avó pediu para eles terem cuidado e pediu para as noras se trancarem em casa com as crianças, pois ninguém sabia de fato o que poderia acontecer naquela noite. Minha avó era benzedeira, então ela pegou algumas ervas específicas ali no quintal e fez um pequeno fecho delas. Pediu para que os homens tirassem as camisas, e ela ia batendo aquele pequeno fecho nas costas deles em sinal de cruz e rezando. Ela dizia que isso os protegeria de qualquer mal que pudesse estar ali. Depois disso, eles foram cada um para um ponto estratégico e ficaram de tocaia. Meu avô disse que quando foi umas 3 horas da manhã, escutou um barulho,
como se algo estivesse pulando a cerca. Então ele ficou em alerta. Minutos depois, ouviu os porcos gritando assustados. Então correu para o chiqueiro. No meio do caminho, encontrou meu pai, que também ouviu e já ia correndo para lá também. Ele disse para meu pai ficar do lado do chiqueiro, escondido, e ele ia abrir a porta, que já estava entreaberta. Meu avô diz que quando abriu a porta bem devagarinho, os porcos estavam gritando desesperadamente. Então ele apontou a lanterna lá para dentro e quase desmaiou de susto. O que ele viu lá dentro, ele descreve como imagem do capeta. Um bichão bem grande, todo peludo, de olhos vermelhos, boca troncha, dentes maiores do que os cavalos têm, braços muito longos. Aquilo estava comendo o porco vivo. Sua boca escorria o sangue do pobre animal, que gritava de dor a cada mordida que levava. Meu avô deu um grito de medo. Valha, meu Deus! Nisso soltou a lanterna e apontou a espingarda. Apertou o gatilho, mas o tiro falhou. Meu pai saiu do lado do chiqueiro e veio para frente ver o que estava acontecendo. E foi atropelado junto do meu avô. O bicho saiu correndo de dentro do chiqueiro numa velocidade tão absurda que praticamente passou por cima dos dois que estavam na porta. E saiu em disparada, pulou a cerca e sumiu na escuridão. Os outros filhos do meu avô vinham correndo, pois ouviram aquele furdunço. Mas quando chegaram perto, só viram meu pai e meu avô se levantando do chão, todos sujos e tontos. Correram para casa e passaram a madrugada comentando que aquilo era um lobisomem. No dia seguinte foram ver os estragos no chiqueiro, e 3 porquinhos estavam estraçalhados. Então meu avô reuniu toda a família, inclusive os netos, e contou o que estava acontecendo, nos alertando para não ficarmos brincando distante dali. Antes de escurecer, todos entrar para dentro. E disse que ia pegar essa fera, ou pelo menos descobrir quem que virava bicho por ali. Passou quase 15 dias e não houve mais nada de ataques nas terras do meu avô. Lembrando que esses ataques eram só nas nossas terras. Nenhum vizinho ali havia se queixado de nada. Certo dia, o tal vizinho esquisito chegou lá na porta de casa. Meu avô até estranhou, mas foi recebê-lo. O homem, que era de pouca conversa e nunca falava olhando no olho, foi seco e curto. Boa tarde, vizinho. Eu vim te fazer uma proposta. Te dou tanto para você me vender suas terras de porteira fechada. Meu avô ficou espantado e respondeu que não tinha intenção de vender nada, pois ali era terra de família. O homem então inteirou. Vou te dar um tempo para pensar. É melhor vender enquanto ainda vale alguma coisa, do que perder tudo de vez. E nisso ele virou as costas e saiu. Meu avô nem respondeu, entrou em casa excomungando aquele homem e sua audácia. Quem ele pensava que era para chegar colocando preço na propriedade alheia? Passou uns 2 meses, tudo estava calmo, mas os homens da família todos de orelha em pé. Meu avô inventou de ir pescar à noite. Foi sozinho como de costume. Saiu por volta das 8 horas da noite. O dia amanheceu e nada do meu avô aparecer. Ele costumava chegar umas 5 horas da manhã. Então minha avó, temendo o pior, acordou os filhos e mandou eles irem atrás do meu avô. Chegando na estradinha que dava acesso à beira do rio, viram meu avô em cima de uma árvore, assustado, olhando para todos os lados. Perguntaram o que ele estava fazendo lá em cima. Ele desceu e foi contando que estava pescando e ouviu um rosnado atrás dele, a poucos metros, e quando olhou para trás, era o mesmo ser que havia comido os porquinhos. Disse que soltou a vara e saiu correndo. O lobisomem não foi atrás dele, começou a dar gargalhadas demoníacas. Então ele subiu na árvore e minutos depois o bicho chegou e ficou lá embaixo, encarando e rosnando. Meu avô disse que nunca passou tanto medo. A fera rondou aquela árvore a madrugada inteira. Depois disso, minha avó, que era muito sábia, chamou meu avô para uma conversa e disse que tinha certeza que esse bicho era o tal vizinho e que ia fazer uma reza para afastar ele dali. E assim fez. Passou algum tempo, a mulher do tal vizinho foi lá em casa, pedir para minha avó ir lá fazer uma reza nele, pois fazia um tempo que ele estava acamado. Então minha avó foi. Disse que o homem estava seco em cima da cama, mal tinha forças para se levantar. Então minha avó fez uma reza ali, que não tinha nada a ver com curar ele,
Muito pelo contrário, era para afastar ele de lá mais ainda. Em certo momento, o homem começou a revirar os olhos e babar, e segurou forte nas mãos da minha avó, que levou um susto. O homem começou a resmungar e falar para ela: "Eu sei o que vocês fizeram. Vocês tentaram me matar, mas eu vou me vingar. Antes de eu morrer, eu vou matar todos vocês." Minha avó saiu de lá assustada, chegou em casa contando isso para o meu avô e disse que não tinha rezado para matá-lo, e sim para afastá-lo, que não entendia por que ele estava tão doente. Meu avô, meio desconfiado, acabou confessando que no dia da pesca foi prevenido já sabendo que aquilo ia atrás dele. Então recheou os peixes com um veneno mortal e disse que viu a fera comendo alguns peixes. Minha avó ficou muito furiosa com ele, pois não tinham certeza absoluta que era mesmo ele quem virava lobisomem. Passou muito tempo e aquele homem lá trancado dentro de casa. Só víamos sua mulher sair ou às vezes andar lá fora, até que os ataques recomeçaram e dessa vez mais violentos. O lobisomem queria se vingar, assustar todo mundo. Acordamos um dia e quando abrimos a porta, vimos uma cena assustadora. As galinhas e porcos estavam todos espedaçados, espalhados. As tripas dos porcos pendurados nas laranjeiras e limoeiros. As cabeças dos porcos enfiadas em estacas cravadas no chão. Cena de filme de terror mesmo. Até os vizinhos vieram ver que cena macabra era aquela. Meu avô disse que era o vizinho virado lobisomem. Ninguém acreditou. Disse que era vândalos. Só para vocês terem uma ideia, esses ataques aconteciam tipo de 4 em 4 meses, o mais tardar de 6 em 6 meses. Por isso citei que foi quase uma década sofrendo nas mãos desse tal lobisomem. E o homem estava sempre insistindo para vendermos as terras. Até que em uma noite a coisa ficou realmente feia e perigosa. Um dos meus tios gritava de dentro da sua casa: "Socorro! Socorro!" Todos se levantaram, saíram de suas casas e foram até a casa dele, lembrando que eram todas as casas dentro da mesma terra. Aquela fera estava dentro da casa do meu tio tentando pegar meu priminho, que era um bebê de uns 5 meses. Meu avô, pai e os outros tios correram para lá e viram aquilo acuando meu tio e minha tia no canto da parede do quarto, tentando pegar meu priminho. Ao todo estavam em 5 homens. Juntaram aquele ser. No desespero, partiram para cima dele. E aquele ser não correu. Muito pelo contrário, avançava neles tentando mordê-los. Minha tia conseguiu sair para fora com o bebê e correu para a casa da minha avó. De lá escutávamos os gritos dos homens e da fera. Era apavorante e agoniante. Alguns vizinhos, ouvindo aquilo, apareceram por lá também com foices nas mãos. O lobisomem, vendo que iria morrer, conseguiu pular pela janela e saiu correndo. E os homens foram atrás. Depois de quase 1 hora voltaram. Alguns com machucados leves, outros com machucados profundos, muito sangue em suas roupas. Diziam que o bicho havia conseguido escapar. No dia seguinte de manhã, saíram novamente para dar uma busca ali por perto, mas voltaram sem notícias. Passou quase 1 mês e nada de ataque. Minha avó resolveu ir na casa do tal vizinho, com desculpa de saber se ele havia melhorado. Então sua mulher a recebeu na porta de casa e com arrogância foi logo falando: "O que você quer aqui? Quer saber do meu marido? Pergunte ao seu marido e seus filhos o que fizeram com ele. Faz quase 1 mês que ele sumiu." Minha avó disse que não sabia de nada e voltou para casa muito brava e apreensiva. Reuniu o marido e os filhos e perguntou o que eles haviam feito com o vizinho. Até hoje, eles juram que não o mataram, que aquilo correu em direção ao rio e sumiu. Mas o fato é que aquele homem, ou fera, nunca mais voltou para casa. E meses depois, sua esposa vendeu ali e foi embora. Meu avô morreu jurando que não o matou. Meu pai e meus tios também negam. Mas quem garante que algum dos vizinhos não fez o serviço? Bom, gente, eu sei que tudo isso, entre aparições e ataques, durou quase 1 década. Tudo só acabou com o sumiço daquele homem. Por isso eu acredito muito nos relatos e nas aparições, pois vivemos esse terror com essa criatura chamada lobisomem. Muito obrigado. Bom, gente, esse foi o relato de uma seguidora aqui do nosso canal. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem e até a próxima.